Fala aí, caras, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos começar já aqui com uma pergunta. Você já passou pelo aquele pensamento, pelas aquelas ideias sombrias de que você travou na sua evolução, na sua técnica, porque você não tem aquela Gibson, aquela Fender, aquele piano de cauda? Qual seria uma marca bacana de piano de cauda, né? Aquele saxofone de top de linha. Hoje eu quero discutir sobre exatamente isso aí. É, essa, o que nos faz pensar que instrumentos melhores, equipamentos melhores vão melhorar a nossa tocabilidade, o nosso play. Melhor, instrumentos melhores, eles fazem da gente músicos melhores? Eu acho que essa é a pergunta correta a ser feita. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o João e aqui a gente conversa sobre música, sobre guitarra, sobre violão, sobre outras coisas e hoje nós vamos falar exatamente disso. Será que um melhor equipamento faz de você um melhor músico? Essa é um tipo de inquietude que pega principalmente a galera mais iniciante, o cara que tem mais tempo de estrada, já é macaco velho, ele vai acalmando o coraçãozinho dele, mas é muito comum no pessoal mais iniciante essa tara pelo equipamento melhor, buscando o som perfeito, um timbre fantástico. E eu vejo isso muito nos meus alunos, por sinal. Tem aluno que ele quer comprar uma guitarra de 1.500, aí depois ele acha que a guitarra de 3.000 vai fazer algum milagre por ele. E o que eu tento explicar para esses alunos e trago para esse vídeo é que justamente um equipamento mais caro, e vamos dar o exemplo da guitarra, né? Uma guitarra de 20.000 reais, toda top de linha, feita com madeira de lei, com as ferragens da melhor qualidade, cordas, tudo do bom e do melhor que o cara merece no instrumento dele. No final das contas, se ele tocar uma nota errada, ele só vai ter uma nota errada mais bonitinha. Essa é a grande verdade. O, a gente pode comparar até o seguinte, né? O instrumento de alta performance é como se fosse um carro de Fórmula 1. E se você é um iniciante, você não vai conseguir fazer curva com esse carro. Você vai, você não sabe pilotar esse carro. Isso não é ruim, tá? Não estou falando isso para te desanimar, não estou falando isso de com um tom pejorativo, né? O ponto não é esse, né? O ponto mais importante eu vou chegar lá no final do vídeo. A questão é que saltar essas etapas, pular as etapas de evolução do seu equipamento, podem te trazer lacunas no seu caminho, na sua jornada enquanto instrumentista. A ideia é que muito antes da gente fazer uma melhoria no nosso equipamento, nós temos ainda um bom caminho para ser melhorado na nossa técnica. A verdade é que um instrumento bom, ele é mais sensível aos erros. E isso aí termina desanimando. Você compra o equipamento e o equipamento ele é mais sensível aos erros. Ele vai expor que você não está tocando tão bem quanto você gostaria. E aí você, por não entender esse processo, pode ficar desanimado, pode achar que talvez o problema está em você. E a verdade é que o problema está em você, mas é um problema tratável, é algo que a gente pode fazer para você melhorar. Então não pule etapas. A gente pode pensar aqui numa ideia daquela de tirar leite de pedra. Eu não estou falando que tem que pegar um instrumento ruim com as cordas tão altas que dá para pendurar roupa para secar, mas instrumentos de entrada hoje em dia são bons instrumentos, são bons. Eu falei igual mineiro. Bom, eu adoro o pessoal lá de Minas, adoro comida mineira. São bons instrumentos.
A gente consegue comprar uma guitarra de entrada, um violão de entrada aí que aceita uma regulagem com a tocabilidade muito boa. Hoje nós vivemos essa época de ouro. Então, quando eu falo tirar leite de pedra, é no sentido que o esforço maior, principalmente para o iniciante, não está no instrumento, não está no equipamento, está em você, o músico, o cara que está estudando, o cara que está tirando ali suas primeiras notinhas. É você que tem que desenvolver a força, a velocidade, os calos nas pontas dos dedos. É você que tem que começar a entender como que é essa geografia do braço do instrumento. E aqui eu estou sendo bem específico, né? No caso, violão e guitarra. Imagine que esses primeiros momentos com o seu instrumento é como se fosse realmente uma peleja, ali, um combate com o instrumento, onde você está medindo forças com ele. E isso tem bons resultados, né? Te traz bons resultados. Porque você pode compensar muitas vezes uma deficiência do instrumento, e que deficiência eu coloco entre aspas, algo que não sai tão bem no instrumento de entrada, você consegue compensar isso com o desenvolvimento da técnica. É, essa, essa, essa força de vontade que você desenvolve, então, com o instrumento de entrada, e ela vai refletir no desenvolvimento da sua técnica, isso é seu, você vai carregar isso com você, mesmo que você troque de instrumento. Então, pense no seu instrumento que está aí na sua mão, a não ser que ele seja um instrumento muito ruim, ele é uma oportunidade para o seu desenvolvimento técnico. Você primeiro aprende a dirigir. Você aprende a dirigir um carro popular, o carro lá da autoescola. Com o passar do tempo que você aprende a dirigir um carro com um motor mais possante, que pode atingir velocidades mais altas, que tem uma manobrabilidade melhor do que um carro popular. Ainda dá para a gente estender esse conceito para o cara que, por exemplo, ele quer tá ali se aconchegando para o ramo da luthieria. O cara quer trabalhar com a manutenção de instrumento. Então, um instrumento mais de entrada, um instrumento mais limitado, ele termina dando oportunidade para você fazer os upgrades ali, troca uma peça, faz uma melhoria em determinado componente, troca uma tarraxa, uma ponte, um captador, faz uma retífica de trastes. Aí eu já estou falando de uma coisa mais sofisticada, né? Do que trocar uma ponte ou uma tarraxa, mas a gente pode ver também por esse âmbito, por esse aspecto. E aí você pode me perguntar, poxa, João, tá legal, o instrumento de entrada ele vai me oferecer a possibilidade de eu me concentrar na minha técnica, porque se eu tocar mal vai parecer mal mesmo, então eu vou desenvolver a minha técnica. Se eu quero desenvolver um trabalho direcionado para manutenção do instrumento, luthieria, eu também vou ter essa oportunidade com o meu instrumento. Mas e se eu quiser fazer o upgrade? Se eu realmente eu quero subir o patamar? E aí eu vou te dar uma dica. A verdade é que a gente não sabe muito bem quando chega o momento de trocar de instrumento. Porque sim, é fato. Eu tenho, por exemplo, o meu violão, que está aqui, não deve aparecer, o meu violãozinho mais popular, é um Eagle de 98, e tem um violão feito à mão, né? Um Pádua de Viçosa. Eu dei sorte que o meu Eagle é muito bonzinho, é macio de tocar, é legal de tocar, mas o som dele, perto do Pádua, nem se compara. O Pádua é fantástico. A tocabilidade do Pádua é fantástica. É um instrumento que tem as cordas até mais altas, mas ele é mais macio, tem um som melhor, um timbre mais bonito. E até por ele ser menorzinho, o modelo dele é um modelo Torres, ele é um violão extremamente confortável de ficar com ele no colo tocando horas, horas e horas. Mas
Não foi simplesmente eu conseguir um e de repente consegui o outro. Eu quero chegar nesse ponto aí. A gente tem que, a gente tem que conseguir explicar o que o instrumento que nós temos em mãos está limitando a nossa evolução. A gente precisa entender isso. Se a gente tiver isso claro em mente, aí pronto. Chegamos no momento de fazer o nosso upgrade para um instrumento melhor, para um equipamento melhor. Entenda que eu estou quase dizendo aqui que a gente tem que merecer o upgrade. E a maior prova de que você merece esse upgrade é quando você consegue explicar para você mesmo o porquê desse upgrade. Ah, esse violão aqui eu não consigo mais evoluir porque as cordas estão altas demais e ele não aceita mais regulagem. A mesma coisa a gente pode falar da guitarra. Essa guitarra aqui, para mim, ela não está mais funcionando porque ao tocar aí num bar, num pub, num show, né, na hora de subir no palco, ela anda desafinando demais e aí ela não pega afinação. A, as tarraxas, essas tarraxas somente de guitarras de entrada, violões também, têm muita folga, elas são pouco precisas, então o cara tem que ir meio desenvolvendo uma manha ali para poder afinar o instrumento dele, né? Se botar na mão de outra pessoa, a pessoa apanha para poder afinar. E aí sim, você está pronto para fazer esse upgrade e vou te dizer, quando você coloca as mãos nesse novo instrumento, nesse novo equipamento, você sente a diferença do equipamento anterior para esse. Você sente a melhoria. Isso é uma sensação fantástica e é uma sensação que o cara que já começou lá no topo, ele não passou por isso, né? Pode ser que pode ser um preciosismo aqui, meu, né, da minha parte, mas eu valorizo muito esse processo da evolução. E aí a evolução não é só do músico, é a evolução do equipamento, mesmo porque eu pelo menos eu vejo o músico e o equipamento como uma coisa só. O instrumento que a gente toca, ele chega a ser uma extensão do nosso próprio corpo, né? Ele reflete o que passa pela nossa mente. Então, por que não pensar numa evolução dos dois, tanto o músico quanto o instrumento? E essa evolução é ela que define a sua linguagem, a sua identidade musical, tanto você com o seu instrumento. E isso, quando você parte, mesmo que você faça um upgrade, vai para um outro instrumento, você carrega isso com você, a sua forma de tocar, que você desenvolveu com o instrumento anterior. O instrumento anterior, ele faz parte da sua história, e por mais que você, após, né, as melhorias aí no seu equipamento, a compra de uma guitarra nova, um violão novo, aquele instrumento antigo, por mais que ele vai ficar ali na parede, né, por uma questão até de respeito, de saudosismo, eu mesmo não vendo instrumento meu de jeito nenhum. Posso até parar de tocar, mas vai ficar comigo, porque representa a minha história enquanto músico. E a verdade é que esse instrumento, de certa forma, ele continua acompanhando a gente, porque a técnica que nós desenvolvemos foi nele. E nós levamos isso para o instrumento novo. E aí, uma outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com a necessidade da melhoria do equipamento, é justamente a questão do mercado. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, eu sou um cara capitalista, né? Eu assumo isso, eu defendo o mercado, o livre mercado, mas eu também reconheço que o mercado tem seus defeitos. Nada é perfeito, nenhum sistema é perfeito nessa terra. E ele precisa de pessoas comprando. Então, ele não vai deixar de trazer, vamos falar num bom português, tentações para que as pessoas abram suas carteiras e comprem a nova solução que virá dentro de uma caixa de papelão. Então, eu vou te dar uma ideia muito simples, mas que vai te ajudar bastante aí. Gaste 80, 90% do seu tempo estudando, tocando,
desenvolvendo a sua técnica. Os outros 20, 10%, aí sim você pesquisa equipamentos. Mesmo porque, se você parar para pensar, um setup aqui básico, simples, né? Você precisa do quê? Você precisa de uma guitarra, precisa de um cabo, precisa de uma pedaleira, precisa de um amplificador com gabinete, né? Ou um pulo. Não há necessidade de muita coisa além disso. Então, aquelas coleções de pedais e pedaleiras não faz muito sentido. Eu até penso que a maioria das pessoas nem vão muito em direção dessa, desse acúmulo de equipamentos, né? Elas são mais conscientes. Eu, por exemplo, eu tenho aqui a minha Tanque GE, e eu uso pouquíssimo recurso dela, não é por incompetência, é por questão de necessidade, eu não preciso de tanto recurso assim, né? Funciona muito bem, pouca coisa que eu tenho aqui nela. A gente tem que ter a consciência que você vai lá e compra, é uma espécie de efeito placebo, né? Você vai e compra um equipamento novo, ele chega na segunda-feira, aí o Mercado Livre entrega na sua porta, você compra, você abre a caixa, você pluga o instrumento, né? Faz o circo todo, curte aquilo ali, mas daqui a uma semana você vai entender que vai perceber que a sua técnica não melhorou, né? O equipamento é novo e a técnica continua a mesma. Então é bom ter essa consciência para a gente não ser pego na armadilha do consumismo desenfreado, sem necessidade. Como eu disse, é gastar pouco tempo pesquisando e só fazer realmente o upgrade quando a gente conseguir explicar de forma coerente em que aquilo ali vai melhorar a nossa tocabilidade, o nosso tom, o nosso timbre, né? No que aquilo vai complementar a nossa técnica. Então, para fechar, esse foi um vídeo mais curtinho, só para pegar aqui esse ponto do upgrade do equipamento. Tome muito cuidado com essa armadilha do upgrade, da melhoria do equipamento, do consumo de equipamento. Você não precisa do melhor equipamento para se tornar o músico que você quer ser. O 90% desse músico que você quer se tornar, ele está aí entre sua cabeça e a ponta dos dedos. Então, é o desenvolvimento da sua técnica, da sua musicalidade, do seu repertório, da forma que você divulga o seu trabalho. E aí sim, uma vez que isso está bem resolvido, o upgrade de equipamento ele começa a fazer sentido. Mas e você? Se você aí é guitarrista, violonista, seja o músico que for, qual o upgrade que você já fez, que você achou que fez ele um pouco antes do tempo, fez o upgrade na hora errada, ou o upgrade que você acha que precisa fazer porque realmente agora ele vai agregar a sua técnica, vai te fazer você realmente ser um músico melhor. No mais, eu espero ter trago aí uma temática pertinente nesse vídeo. A gente se vê na semana que vem. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço.